Semana passada as coisas ficaram meio confusas em relação a tudo que foi explicado sobre o One for All e eu mesmo fiquei perdido pra caraca, então eu decidi aqui, pra facilitar um pouco as coisas, resumir algumas informações que foram passadas pra gente antes da gente começar a falar do capítulo 305, que também tem muita coisa pra gente comentar, galera. Então vamos lá, só pro resumeco, só pra deixar as informações mais claras do que ficaram semana passada, beleza? Primeiro de tudo, o One for All ele não é bem aceito por quem já tem individualidade. Isso ficou claro pra gente na semana passada, pelo fato de que se alguém já tem individualidade e recebe o One for All ele vai acabar consumindo a vida daquela pessoa e ela vai morrer mais cedo do que o normal. E foi isso que aconteceu com o quarto portador. Segunda coisa, todas as individualidades e o acúmulo de força incluso também, que são acumulados ao longo das gerações, todos eles são considerados um poder só. Era essa a dúvida que eu tinha na semana passada, que foi sanada depois, no meio da edição mesmo, eu consegui sanar essa dúvida e coloquei como observação ao longo do vídeo. Terceira coisa, a gente não sabe se quanto maior o poder do One for All, menor a vida, menor o tempo de vida do portador. Foi explicado também pra gente semana passada que não tem um comparativo, não tem como fazer um comparativo certo, porque os únicos exemplos que a gente tem são o quarto portador e o All Might e o Midoriya até então, né? Então fica difícil fazer um comparativo, já que todos os outros acabaram morrendo cedo em batalha. O quarto portador, ele morreu cedo, mas por conta de causas naturais, por conta do consumo de vida do One for All. E a gente tem o All Might, que não teve uma individualidade, foi uma quebra, uma exceção à regra nesse caso e acabou vivendo muito mais anos. E uma reflexão que fica em relação ao One for All é que parece que ele realmente foi feito, né, na prática, para quem não tem poderes. A gente já tinha uma reflexão em cima disso por conta do Midoriya, por conta da valorização do poder, pelo fato dele não ter nascido com uma individualidade e dessa forma ele adquirindo um poder, ele pelo fato de não ter nascido com um poder, ele passa a valorizar mais ainda, né, do que uma pessoa normal, aquele poder que ele recebeu como um presente, quase que como um presente divino, né? Claro que nem sempre é o caso daquela pessoa valorizar o poder, porque muitas vezes o sonho do oprimido é ser o opressor, o que não aconteceu com o Midoriya, né? A tendência é ele valorizar mesmo essa habilidade muito mais do que pessoas normais, e também pelo fato dele ter uma empatia muito maior por outras pessoas, pelo fato dele também ter sofrido muito bullying ao longo da vida, então isso faz com que ele se torne uma pessoa mais empática com quem também tá abaixo, né? Com quem tá abaixo, independente das classes sociais, ele vai ter uma empatia muito maior, pelo menos a tendência é essa, né? Então, quem cogitava a ideia do Mirio ser um melhor candidato, ou até o próprio Bakugou ser um candidato a receber o One for All, na prática isso não é possível, né? Então é quase que como se fosse destinado, o poder ele ser destinado a quem não tem uma individualidade. Mas antes da gente falar do capítulo 305 de vez, só queria lembrar que a gente está muito próximo de bater a meta de 400 mil inscritos, galera. A gente está na reta final pra gente bater essa meta, e toda semana tem vídeo de Boku no Hero aqui no canal, então se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. Vai ser bem legal ter você também participando, principalmente na seção de comentários dos vídeos de Boku no Hero, que sempre tem comentário muito bacana. Nesse capítulo, os antepassados, eles discutem muito sobre o One for All, mas muitas dessas informações a gente já sabe, são mais um repeteco mesmo, incluindo o fato de que o portador do One for All, ele tem que ter uma determinação infinita, uma determinação inabalável para assim o poder ele não ser roubado pelo All for One. Mas o principal disso tudo, o principal dessa discussão toda gira em torno da Nana Shimura e ela fazendo a pergunta que ela fez capítulo passado, se o Midoriya ele seria capaz de matar o Shigaraki. E nessa semana a gente descobre que na verdade era um teste, que a resposta que ela queria na verdade não era se ele realmente tinha essa intenção, mas que ele considera essa possibilidade sim. Mas antes disso, antes da gente entrar em toda essa questão polêmica que foi, né, que fez o pessoal odiar mais uma vez o Midoriya por conta disso, um detalhe é que a Nana Shimura, ela agora parece que ficou com calor, né? Semana passada ela tava com uma regata e agora ela decidiu colocar uma blusa de manga comprida. Além disso, ela é bem alta, né? Tem um quadro dela do lado do primeiro portador e você vê a diferença de altura entre os dois, é surreal. E outra coisa também é a forma como ela cita o próprio neto dela, né? Quando ela fala se o Midoriya ele seria capaz de matar o Shigaraki, quando ela tá falando sobre ele, ela cita aquela coisa. E o principal desse capítulo é a resposta que o Midoriya ele dá para os antepassados. Ele diz que lá no fundo, enquanto ele lutava contra o Shigaraki, quando eles estavam nos vestígios, ele viu lá no fundo uma criança
chorando. O Midori ele diz também que nunca teve a chance de entender o que fez com que os criminosos eles virassem aquilo que eles se tornaram. É passado uns frames pra gente dos antigos vilões que ele já enfrentou. E uma série que eu lembrei nessa hora que encaixa muito com o que está sendo discutido aqui é a série Mindhunter, que fala sobre justamente entender não só criminosos, mas entender assassinos em série. E isso num contexto, a série acontecendo numa época em que ninguém queria saber disso. Os policiais, o FBI, ninguém queria saber de tentar entender essas pessoas. Mas o principal ponto disso não é nem ter empatia com essas pessoas, pelo menos no caso da série, mas sim tentar entender para assim passar a prevenir outros futuros casos que poderiam acontecer, ajudar nas investigações futuras desses outros casos, né? Então, mais uma vez, isso pode muito bem ser aplicado em Boku no Hero. Claro que o Midori ele tem toda essa questão da empatia dele, mas além disso, excluindo o fato de que as pessoas odeiam que ele tenha mesmo essa ultra empatia, que a gente vai falar sobre isso, mas ainda assim serve na prática como uma forma de você tentar prevenir que outras pessoas elas se tornem criminosos, né? Bater em vilões é uma medida eficaz e necessária, mas é uma medida paliativa. É também necessário buscar a fundo, investigar a fundo por que essas pessoas se tornam criminosas. Depois o Midori ele diz que aprendeu com o All Might que o One for All é um poder para salvar pessoas. E nessa hora a boca dele começa a aparecer, esse frame eu achei muito bonito, e o All Might chorando também, né? O espectro de fogo, que parece ser de fogo, né? Pelo menos, do All Might ele chorando também. Ficou sendo muito bonita, mas ele diz, agora em forma de criança, né? Metaforicamente, em forma de criança, ele diz que quer salvar o Shigaraki, também aparecendo na forma de criança inocente chorando, né? E por conta disso, muita gente xingou pra caraca o Midoriya, né? O pessoal fez aquela comparação com a Emma, a clássica Emma em The Promised Neverland, dizendo: eu não quero matar os demônios. Eu não vou nem entrar no mérito de The Promised Neverland no caso da Emma, porque eu já fiz um vídeo sobre isso e também para não desvirtuar muito foco aqui, mas vai estar aparecendo no final desse vídeo para quem quiser saber a minha opinião sobre isso. Mas no caso do Midoriya, a gente já tinha visto uma sugestão partindo da própria fala dele no final desse arco de agora, ele dizendo que quando ele viu o Shigaraki, ele viu uma pessoa que parecia estar pedindo ajuda. Então isso já dava a entender que ele realmente tinha a intenção, ele passava a ter a intenção a partir dali de querer salvar o Shigaraki também, né? Mas como agora ficou mais explícita essa fala dele, o pessoal xingou mais quando foi lançado agora esse capítulo. E é por esse motivo, por essa característica ela ser levada mais uma vez nesse capítulo, que fez com que as pessoas lembrassem por que elas odeiam o Midori, ou por que o Midori é tão odiado. E eu entendo em partes esse ponto, porque acaba que o Midoriya, ele é muito um ideal da virtude, ao ponto dele ser praticamente Jesus Cristo na Terra, sabe? Ele nesse quesito é praticamente uma pessoa perfeita em relação às virtudes. Ele não tem essa quebra de moralidade, né? Então, acaba que por conta disso, as pessoas elas se sentem menos próximas do Midoriya do que se sentem, por exemplo, do Bakugou, que é um personagem extremamente falho, mas que por conta dessas falhas faz com que ele se torne ainda mais humano e isso gere uma identificação ainda maior com ele. Além do fato óbvio de que esse é um Battle Shonen e a expectativa é de que os conflitos eles sejam resolvidos na base da porrada. Então a gente vê um personagem que está disposto a talvez querer conversar com o Shigaraki depois de tudo que ele fez, não parece uma coisa que as pessoas esperem ver, né? As pessoas esperam mesmo que o homem gentil ele fique irado. Eles esperam ver a fúria do homem gentil. A gente já viu um pouco disso nesse último arco. As pessoas adoraram, as pessoas ficaram impressionadas com aquilo e pode ser que a gente veja isso acontecendo mais uma vez. Principalmente porque a resposta que o Midoriya dá é de que ele, apesar de ter essa intenção de querer salvar o Shigaraki, ele também considera a possibilidade dele ter que matar o personagem. Ele diz que é quase que como se ele fosse o Aang de Avatar. Eu preciso matar o Senhor do Fogo, mas eu não sei, eu preciso pensar em relação a isso, eu não sei exatamente como é que vai ser e tal. É quase que como se fosse o mesmo caso. Então, além dele considerar a possibilidade de ter que matar o Shigaraki, tem também uma entrevista de alguns anos atrás do Correia, autor de Boku no Hero, falando justamente sobre o caso do Shigaraki, que eu acho que deu um spoiler bem ferrado pra gente, né? Ele diz nessa entrevista aqui, bem resumidamente, que acha que a gente chegou num ponto onde o Shigaraki ele não pode mais voltar atrás. Então essa frase, ela pode significar que o Midori ele pode até tentar, mas é provável que ele não consiga.
É curioso que o Correio ele fala que acha que a gente chegou nesse ponto em que o Shigaraki ele não pode mais voltar atrás, né? Tudo em relação a ele não pode mais voltar atrás, ele não poderia ser salvo, mas é tudo um achismo do próprio autor, né? Então não fica algo cravado que o Midoriya ele não vai conseguir realmente salvar ele, né? Mas pelo menos uma vez o Midoriya ele já foi pra cima do Shigaraki com a intenção de matar ou pelo menos destroçar o Shigaraki, que foi no último arco, então ainda tá meio nebuloso. É claro que vai existir a tentativa, mas pode ser que a fúria do homem gentil ainda se repita. E por último, galera, é sugerido pra gente que os dois últimos portadores que estavam virados pra parede, eles não estavam ali de castigo ou porque eles fizeram alguma besteira. Na verdade, parece, o que foi sugerido com esse capítulo é que eles não aceitavam o Midoriya como um portador digno do One for All, quase que como se fosse o Night Eye também, né? Quando não aceitava o Midoriya como um portador digno. E agora que eles perceberam, que eles ouviram o Midoriya falar a resposta do Midoriya em relação a isso, em relação a tudo, o primeiro portador ele diz para eles passarem a colaborar e assim explicarem para o Midoriya quais vão ser os poderes que ele vai despertar mais para frente, quais os poderes que ele pode esperar despertar mais adiante. Eu nem me culpo e nem culpo quem pensou que aqueles portadores eles tinham feito alguma besteira, porque a representação visual pra gente era clara. Eles virados para paredes, eles pareciam que estavam de castigo mesmo. Então essa era a interpretação mais viável pra gente, mas que acabou sendo um bait mesmo do Correio pra gente. Agora, será que o time skip vem na próxima semana com o Midoriya ele acordando e já tendo passado sei lá quanto tempo, ou será que vai acontecer depois dele ter acordado? Eu sei que, meu amigo, eu quero que isso aconteça de qualquer jeito, meu amigo. Eu não aceito se não acontecer. Esse é o momento perfeito. Vamos esperar pra ver, galera. Mas mais uma vez, lembrando, quem não é inscrito, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos de Boku no Hero que saírem aqui no canal. Beleza, galera? Até semana que vem, galera. Tchau.